começando o estudo do Evangelho. Começamos esse estudo às 20 horas. Antes ocorre o passe para todos, né? Começa às 19h15. E temos também o atendimento fraterno, que é preciso falar conosco, tá bom? Para informar que querem conversar com o seu Cláudio ou um de nós, para poder ser direcionado para cá. Então acontece os passes, eles vão até mais ou menos umas 19h50, para depois todos nós nos concentrarmos aqui e vocês aí, para continuarmos os nossos estudos. Tá bem? Às 20, tem acabado às 22. Hoje é o dia de palestra, sendo que a gente tem o início também da aplicação de passes às 19h15 até às 19h50, para depois nós estarmos juntos aqui e levar esse bendito pensamento de todos nós para relembrar um pouco sobre a nossa força, a nossa fé e o que a gente pode fazer com essa bendita existência. E tem mais atendimentos ocorrendo sábados e domingos que estão em retorno. Assim, aqui a evangelização. Aos domingos, então, das 9 às 9h30, passe espírita. E 9h30 às 11 ocorre a aula. E a idade, se não me engano, era a partir dos 8 anos de idade. Crianças um pouquinho maiores. Tá bem? Então tá bom. Vamos acalmando os nossos corações. Sim, tem a palestra do Richard, perdão. Tem a palestra do Richard, a evangelização é com a Cris, e tem a palestra aberta do Richard também ocorrendo, acho que com os adultos. Das 9 às 9h30 passe também, igualmente, né, para os adultos, e 9h30 às 10h30 a palestra, tá? Vamos respirar juntos mais profundamente. Acalmando os pensamentos agora. Vamos pensando em Jesus Cristo. Mestre Jesus, obrigada por estar conosco nesta noite. Nos acompanhe, Senhor, a fim de que hoje nós acalmemos os nossos pensamentos e nossas aflições e possamos elevar o nosso pensamento para te reencontrar, para lembrar quão abençoados somos enquanto filhos de Deus. Ilumina as nossas mentes, Mestre, para que tenhamos uma bendita inspiração para conduzir cada um de nossos dias, tendo a Ti como nosso melhor amigo e melhor inspiração e modelo. Que assim seja. Bom, sou eu aqui, mais uma frequentadora como vocês dessa casa de oração, e procuro ser útil. Seu Cláudio fala, você vai fazer sim, aí eu vou. Ele me dá essa oportunidade. Agradeço muito a Jesus, porque é verdadeira oportunidade que vem do alto também. Bom, hoje nós vamos conversar sobre um pouco, até onde eu consegui trazer, sobre as nossas vibrações e nossas possíveis escolhas. Falando um pouco do nosso convívio aqui nessa casa de oração, que é a minha oportuna casa de aprendizado, no convívio, nos estudos, nós vamos aprendendo aqui nessa casa que estamos aqui vivendo um abençoado retorno para aprendizado na presente existência. Entre nós aqui já é o começo desse aprendizado. Juntos nós vamos cultivando não só um ambiente religioso, mas nós também começamos a cultivar um ambiente de verdadeira amizade, fraternidade.
nós estamos também envolvidos nessa casa, em casas religiosas, por um preparo que a gente não tem exato, talvez não tenha a felicidade, mas podemos ter pela fé o entendimento de que a casa é preparada, é toda organizada, energizada, limpa, para que seja um verdadeiro ambiente de reeducação para todos nós e cura para as nossas más tendências. E o que eu mais tenho aprendido aqui, eu poderia dizer que está em nossas mãos a oportunidade de fazer o melhor que pudermos dessa presente encarnação, ou de continuar ou atrasar o nosso desenvolvimento espiritual. Para falar um pouco das nossas tendências e do que nós emanamos cotidianamente, eu queria pensar junto com vocês. Só um instante. Sim, falando um pouco mais dos exemplos que nós temos e o auxílio que nós recebemos, isso já começa aqui, uns com os outros, né? No convívio com o seu Cláudio, com a Adriana, a família Alencar, que trouxe nesse pulso firme, essa oportunidade de conduzir, de ajudar, de ser útil, e serve como verdadeiro exemplo para todos nós, né? Aqui ocorre o começo disso que a gente tanto pede para o alto, né? Eu acho que assim, a assistência, a presença amiga, útil, ela começa aqui, com vocês sentados aí, vindo buscar, vindo aprender juntos, me ouvindo. Eu como instrumento aqui, né? Não sou exatamente eu, né? É a espiritualidade. E claro, né? Aqui como o maior modelo de todos, pensando na nossa casa de oração, que é a nossa grande assistência, que é quem já mencionamos, o próprio Jesus. Então, falando um pouco mais sobre o nosso cotidiano, para entender um pouco mais do que nós estamos emanando, nós somos seres espirituais, certo? Estamos vivendo uma experiência física, mas essencialmente nós somos seres espirituais. E tudo que nós estamos realizando, e também gerando sentimentos, pensamentos e, consequentemente, atitudes, isso são sempre escolhas nossas. É nossa responsabilidade. Falando um pouco das nossas, com o que sintonizamos, isso diz a partir de nossas vibrações. Nós vamos recorrer aqui a um autor, a uma autora. Tem um livro, o livro Libertação, de André Luiz, que é da coleção Vivendo no Mundo Maior, que vai me ajudar a abrir um pouquinho esse tema. No capítulo do livro Libertação, de nome Palavras de Benfeitora, vai ocorrer nesse momento um intercâmbio no plano espiritual com um plano ainda mais elevado. Vai ocorrer uma materialização da benfeitora chamada Matilde. Ela vai trazer uma mensagem de incentivo para um grupo de aprendizado, onde André Luiz, com o seu instrutor, também está presente. E isso me chamou muita atenção. Só que maiores detalhes é melhor ler esse capítulo. Eu trouxe um pequeno trecho. Ela vai nos dizer sobre nós. O que nós somos, o que estamos fazendo do nosso convívio em geral. Palavras dela. Somos, cada qual de nós, um imã de elevada potência ou um centro de vida inteligente, atraindo forças que se harmonizam com as nossas e delas constituindo nosso domicílio espiritual. A criatura, encarnada ou desencarnada, onde estiver, respira entre os raios de vida superior
ou inferior, que emite, não é exatamente algo vindo até nós, é algo saindo de nós, ao redor dos nossos próprios passos, tal qual a aranha que se confunde nos fios escuros que produz, ou da andorinha que corta os altos céus com as próprias asas. Todos nós exteriorizamos energias com as quais nos revestimos e que nos definem muito mais do que as palavras. Ela explicando então um pouco sobre as nossas emanações pessoais, ela deixa claro sobre o nosso magnetismo, né? Potencial, aliás, potente, para nos levar a nos identificar e nos associar, assimilar amigos espirituais esclarecidos, pessoas que possam nós juntos, cultivar nosso desenvolvimento, nossas melhores atitudes, ou, se assim estamos mais familiarizados, nos sintonizar a amigos espirituais, ou amigos, enfim, pessoas ao nosso redor, junto dos quais vamos cultivar nossos vícios, nossas aflições, nossas preferências mais egoístas, mais familiarizadas essencialmente com, muitas das vezes, aparentemente, preferências que parecem ser muito agradáveis, prazerosas, mas falando de vícios, por exemplo, né? Vícios em álcool, em drogas, ou em ficar o dia inteiro no celular, mas que, na verdade, só geram um mal-estar, uma paralisação, ou até mesmo uma piora no nosso caminho de avanço espiritual, né? Bom, e isso diz muito sobre o que está acontecendo conosco no cotidiano. É isso que temos feito. Entendendo, claro, né? Ambas as opções. Elevação ou manutenção da inferioridade. Como seres que habitamos um planeta de provas e expiações, é comum que a nossa tendência mais frequente seja ainda o de cultivar nossas aflições. Pensando um pouco sobre com o que tendemos a sintonizar, é comum que depois de passar 2 dias de proveitosa exposição a energias, a palavras de fé, a reflexões elevadas, como aqui na Casa Espírita, no final da semana nós possamos estar novamente bastante aflitos, bastante identificados com os nossos problemas, talvez mais irritadiços, brigando com alguém de nossa família, perdendo a fé e a esperança naquele novo emprego que a gente está tentando conquistar, na solução do problema dentro do convívio, no nosso relacionamento a solucionar, ou esperando a bendita cura para si ou para algum familiar nosso. Então a nossa tendência, habitantes de um planeta de provas e expiações, muitas das vezes continua sendo a aflição. Isso é o estado energético com o qual nos sintonizamos. E sim, por mais que não estejamos conscientes, é a nossa escolha. E também com a bendita oportunidade nessa casa de conhecer a doutrina espírita no Evangelho segundo o Espiritismo, lembrando o capítulo que eu anotei aqui, o capítulo que vai falar das nossas várias moradas, tem o item 13, que vai nos lembrar que habitamos um planeta de provas e expiações, né? As várias casas de nosso Pai, essa é a nossa. Estamos aí a caminho
da construção juntos de um planeta que emana o estado mental, energético, de regeneração, mas no momento continuamos a precisar expiar nossas faltas passadas. Muitas das vezes a expiação está relacionada às nossas faltas passadas e a sermos provados de acordo com também o passado ou as falhas mais recentes nossas. E a Terra, isso não quer dizer algo ruim, mas muito pelo contrário, é uma oportunidade maravilhosa. Nós temos notícias de que muitos, no plano espiritual, aguardam a bendita oportunidade de estar aqui como nós estamos agora. E o que nos parece ser pura aflição, desilusão, é sempre oportunidade de retificação, oportunidade de voltar a estarmos quites com as leis divinas, de vivenciando o que nos parece dor e sofrimento, vivemos na verdade aprendizado. Aprendizado na própria pele, do que pode gerar dor, do que pode gerar desarmonia, e portanto vai gerar também experiência. Então, com a doutrina espírita, fica claro que, ainda que nós tendamos, já que provavelmente nós somos seres milenares, ainda que tendamos já que milenares temos vivido aí, muitas das vezes, bastante aflição e cultivado a aflição, errado, mas algumas vezes, é muito natural que nós ainda nos identifiquemos tanto com um estado de maior desarmonia. E, no entanto, igualmente, se somos seres com tendência a nos identificar por experiência com a desarmonia e o desequilíbrio, somos seres essencialmente, como foi dito em uma mensagem ontem, como filhos da própria luz de nosso Deus, nós também somos a luz. Nós só estamos precisando conhecer mais dessa bendita luz, que somos nós mesmos. Então, como diz agora um outro autor, que eu vou pedir ajuda dele para a gente refletir juntos, o livro que eu sempre gosto de usar aqui, aliás é uma coleção, esse hoje é o que chama-se As Dores da Alma, do Espírito Hamed, e é psicografado por Francisco do Espírito Santo Neto. Tem um chamado Renovando Atitudes, indico demais para todos. E esse é igualmente muito bom, já falei, né? As Dores da Alma. Bom, a página é 197, e ele nos diz, sim, o capítulo chama-se... dependência. O capítulo chama-se Dependência. Vou dizer: a travessia desse longo caminho ermo, que é a nossa existência, suas provas e expiações vividas, nos levará ao reino dos céus, estruturado e localizado na essência de nós mesmos. Então, é algo dentro de nós. Se existe a harmonia e identificação com o desequilíbrio, essa mesma identificação pode ser exercitada dentro de nós para o reino dos céus. Está em nós, estruturado e localizado na essência de nós mesmos. Para tanto, devemos recordar-nos de que as leis divinas estão escritas na nossa consciência. Não está fora de nós. Muitas das vezes as nossas preocupações ou autocríticas podem nos levar a pensar que estamos tão distantes do que é dito por amigos espirituais, nosso Jesus, nosso mentor, mas nós estamos associados a eles dentro da nossa própria consciência.
estruturado e localizado na essência de nós mesmos. Para tanto, devemos recordar-nos de que as leis divinas estão escritas na nossa própria consciência, cabendo-nos aprender a interpretá-las. E em nós, interpretá-las em nós e para nosso benefício. Assim, uma vez cuidando de si, né, poderemos passar também a estarmos mais capacitados para auxiliar. Continuando nas palavras dele, Jesus Cristo constantemente referia-se a esse reino interior como sendo a morada de Deus em nós. Por voltarmos costumeiramente nossos olhos para fora e não para dentro de nós, e que nunca conseguimos vislumbrar as riquezas de nosso mundo interior. Então, nós nos recordamos aqui, nessas palavras, de que o equilíbrio, o cultivo de verdadeira cura, de cuidado, de fé, de bem aproveitamento da presente encarnação, mora na nossa consciência. As ferramentas necessárias para que nós possamos colocar o nosso trenzinho no trilho do caminho reto, né? Como dito, está dentro de nós. Assim podemos fazer escolhas a partir do que? Sempre, o que será que é? A partir de um recurso que eu acho que algumas vezes a gente ouviu aqui nessa casa, né? Eu ouço muito do seu Cláudio. Um recurso bastante abundante para que nós usemos essa ferramenta, que é a consciência esclarecida que habita dentro de nós, a luz de Deus em nós. Autoconhecimento. Se eu comentei aqui que nós ainda nos identificamos bastante com as nossas aflições, lembrando inclusive que já que estamos imersos num planeta vivendo num planeta de provas e expiações, e a maioria de nós ainda, por milênios, cultiva mais das aflições, das consequências de um pensamento mais egoísta, mais orgulhoso, isso está acontecendo no âmbito em grupo, né? Num coletivo, neste planeta. Há sobre nós emanações mentais, né? Com as quais estamos nos sintonizando. Muitas das vezes são aflições. Aí a gente vê no exemplo o que a gente anda falando em rede social, o que mais nos chama a atenção em rede social, em jornais, em notícias. O que nós, enquanto grupinho, nos ajuntamos para bater um papo, muitas das vezes, sobre a vida dos outros. O que mais? Enfim, só que nesse emaranhado mental, igualmente há vamos dizer, o bafejar, a sutilidade do pensamento dos nossos amigos espirituais. Da inspiração que vem do mais alto, do nosso próprio Mestre Jesus, dos nossos mentores, dos trabalhadores dessa casa espiritual, que uma vez que nós decidamos frequentar essa casa através de um pedido de auxílio, ou de vontade de contribuir, ou pela fé na doutrina espírita, enfim, a esse estado mental também nos sintonizamos. E é isso que a nossa reflexão hoje nos convida a trazer para o nosso cotidiano. Nos habituar, a nos familiarizar com essa emanação mental que também está sobre nós. Essa emanação mental que vem dos nossos melhores pensamentos quando nós nos cumprimentamos dentro dessa casa, em verdadeiro clima fraterno, das nossas preces aqui dentro, em que sentimos as nossas energias renovadas e
essas emanações estão vindo dos nossos orientadores espirituais, dos nossos mentores. Essa força, esse halo renovador está vindo de Deus. E as nossas aflições, talvez, muitas vezes, nos afastam, nos mantêm num estado mais habitual. Porém, estamos capacitados, né? A nossa consciência divina está dentro de nós. Estamos capacitados para nos familiarizar e ampliar esse intercâmbio com os nossos amigos espirituais. E como que nós vamos fazer isso, né? Como que nós vamos ampliar? Aqui nós pensamos juntos sobre esse cultivo da nossa fé, da nossa familiaridade com pensamentos mais elevados, que nós não precisamos nos tornar anjos, não é nada disso, é simplesmente parte do nosso ser, também é parte do nosso cotidiano. Temos aqui mais uma fonte de inspiração. Qual será que é? De novo, Evangelho segundo o Espiritismo. E a primeira vez que eu li este capítulo, eu fiquei assim, não é aqui, olha, deixa eu ver, deixa eu abrir no lugar certo, agora sim. Eu fiquei, parece tão óbvio, mas não é. Eu fiquei bastante encantada pelo que eu li. Vamos ver se a gente raciocina juntos, eu vou ler um pedaço, tá? É o capítulo Pedi e obtereis, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Pedi e obtereis. A eficácia... não é esse, interessante. A ação da prece, transmissão do pensamento, falando um pouquinho mais da nossa sintonia, né? Quando a gente fala em pensamento, a gente está falando do que estamos nos sintonizando. Item 9. A prece é uma invocação. Por ela, nos pomos em relação mental com o ser a que nos dirigimos. Ela pode ter por objetivo um pedido, um agradecimento ou um louvor. Lembrando, né, que a prece se destina não só ao pedido, mas a agradecer e a louvar a Deus. Sim. Né? É uma forma de elevar nosso pensamento, de estar em contato com esse estado mental que está também sobre nós, de fé, de cuidado, de renovação, de fortalecimento dos nossos melhores pensamentos. Bom, podemos orar por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução dos seus desígnios. As que são dirigidas aos bons espíritos vão também para Deus. Quando oramos para outros seres e não para Deus, aqueles nos servem apenas de intermediários, de intercessores, porque nada pode ser feito sem a vontade de Deus. Esse capítulo ele já começa explicando, então, para a gente relembrar juntos as oportunidades da prece, para a gente se manter conectado com esse estado de maior contato com os nossos amigos espirituais, de elevação dos nossos pensamentos. E deixa eu ver se eu consigo mais um trecho, mas eu deixo a dica, como diz o nosso orientador aqui, o seu Cláudio, ele já fica colocando a gente para estudar, né? Já vai passando matéria para gente. Então eu já vou passar hoje também. Ler este capítulo, pelo menos os itens 9, 10, 11 e 12. Eu não vou ler ele todos aqui, senão vocês vão ficar cansados. Mas é muito esclarecedor e fortalece a nossa fé demais. Ele explica aqui no item 10, deixa eu ver se é esse item mesmo. Assim, o Espiritismo nos faz compreender a ação da prece ao explicar a forma de transmissão do nosso pensamento, seja quando o ser a quem oramos atende ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento eleva-se a ele.
Para se compreender o que ocorre nesse caso, é necessário imaginar todos os seres, encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal, que é explicado no início do Livro dos Espíritos, inclusive, para a gente entender melhor. Do fluido universal que preenche todo o espaço onde estamos, em espírito ou encarnados. Assim como na Terra estamos envolvidos pela atmosfera. Esse fluido é impulsionado pela vontade. Por isso é tão importante fortalecer a nossa fé, para essa vontade, ela ser realmente um condutor rápido para a nossa prece. Tem que ser movido pela nossa vontade e fé de que a nossa prece será ouvida. Então, para se compreender o que ocorre nesse caso, é necessário imaginar todos os seres encarnados no fluido cósmico universal que preenche o espaço, assim como a Terra estamos envolvidos pela atmosfera. Esse fluido é impulsionado pela vontade, pois é o veículo do pensamento. Vontade é o veículo do nosso pensamento. Assim como o ar é veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas e o fluido universal está ampliado ao infinito. Então, olha para onde pode ir nossas preces, nossos pensamentos. Inclusive, os menos elevados. A gente pode tanto abençoar quanto prejudicar. Está totalmente nas nossas mãos. Esse fluido é impulsionado. Como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações são circunscritas e a do fluido é ampliado ao infinito. Quando, pois, o pensamento se dirige para algum ser, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um para outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. Então, na nossa casa de oração, junto com a doutrina espírita, nós aprendemos que somos totalmente responsáveis por aquilo que estamos vivendo. Claro que existem situações que nos fogem a entendimento, mas certamente ampliando o nosso pensamento para a fé e confiança na vontade e providência divina, nada nos acontece por acaso. E no demais, a gente pode sempre puxar a nossa consciência e procurar aprender com o que se passa conosco. Porque nada é por acaso. Nossas aflições não são nossa única forma de existir. A nossa fé pode ser e deve ser fortalecida. Aqui ele ainda deixa claro, o próprio Allan Kardec que está dizendo isso para nós. Que eu não lembro exatamente onde está, mas ele diz basicamente que ignorar o uso da prece é como ignorar a ajuda de Deus. Então, quantas vezes nós estamos deixando para trás um recurso que além da nosso próprio potencial interior, na nossa consciência, se assim a gente elevar nossos pensamentos, a gente potencializa eles. O quanto a gente pode ter de amparo do mais alto? E o quanto a gente tem realmente utilizado e nos associado, nos familiarizado com esse amparo. Está em nossas mãos. E esse é o convite de hoje. O convite para a gente lembrar que se existem as aflições, existe um amparo amoroso, que a gente nem tem capacidade ainda de identificar, traduzir ou colocar em palavras quão amoroso, quão dedicado ao nosso avanço espiritual está nosso Deus, e através dessa equipe espiritual linda, que um deles tão dedicado também são os nossos mentores. E para completar o raciocínio, claro que eu tive algum uso inspirador, eu vou mencionar que eu cheguei a olhar uma palestra, que eu vou dizer o nome dele aqui para vocês, que vale a pena assistir, tá? Ele vai trazer maiores detalhes a partir do livro Mecanismos da Mediunidade,
E ele vai trazer um pouco mais de temas sobre as nossas sintonias. Só um instantinho que eu vou achar aqui. Eu escrevi muito, muito, muito. Bom, eu vou dizer depois, porque eu não estou achando aqui. E eu não quero atrapalhar nosso estado mental. Bom, depois eu digo. Bom, tem mais umas palavrinhas que esse palestrante recorreu, e eu vou usar uma delas que me chamou muita atenção, tá? A partir do budismo, como oportunidade de colaborar com o nosso cuidado, né? Porque tem muitos momentos em que a gente tem uma fala, são filosofias que se encontram em objetivos e sugestões de elevação de si. Como orientações de Siddhartha Gautama para, no caso do tema, o caminho para a iluminação. Cadê? Não é disciplina. Enfim, ele indica algumas atitudes, como visão correta, não cobiçar e nada desejar. Item 2, ação correta, não matar, não roubar. Item 3, vida correta, nada disso adianta no seu trabalho, se você prejudicar outros, sejam esses animais ou a própria natureza. E esforço correto, acho que era esse que tinha me chamado mais atenção. Exercitar a autodisciplina para evitar pensamentos maus ou nocivos e desenvolver estados mentais positivos e saudáveis. Aplicar sua energia em coisas produtivas e benéficas. Então, nesta terça-feira, que nós juntos dedicamos um pouco da nossa atenção, pegamos um tempo de nosso cotidiano para fortalecer, por exemplo, a nossa intuição, dando um espacinho para todos nós, que seja o tempo que cada um tiver de 5, 10 minutos, além das nossas preces, de usá-las, como a gente tem esse recurso em mão, usar um momento de pausa para coisas produtivas e benéficas. Seja até uma meditação, um silêncio, um espaço para si, uma escrita no próprio diário, lavar a louça, mas que seja só você e a ação, ou o próprio silêncio. Por que eu estou comentando isso? Para dar espaço para a sua intuição, para acalmar a mente, ou no banho, um banho sem celular falando na sua orelha, só você e a água. Abra espaço mental para a espiritualidade poder te orientar. No mínimo, vai ser através da sua intuição. Todos nós temos a consciência divina em nós. Nós só precisamos abrir esse espaço. Isso tem e pode fazer parte de nosso cotidiano. A presença da espiritualidade maior. Muito obrigada e desculpem minhas dificuldades. Bom, vamos acalmar então nossos pensamentos novamente. Continuando a pensar nessa inspiração, lembrando que quanto mais fé tivermos, mais nosso pensamento, nossa sintonia nos levará para mais perto da conquista de nós mesmos, do encontro e convívio com os nossos amigos espirituais que têm a capacidade de bem nos instruir. Senhor Jesus, obrigada por aqui estar conosco. Te agradecemos por estar constantemente nos instruindo. Te agradecemos por nos recordar que de nossa parte podemos nos esforçar para te ouvir. Que na noite de hoje a nossa fé renovada possa trazer o melhor de dentro de nós, nossos melhores pensamentos, nossa amorosidade mais potente, para levarmos para os nossos lares a esperança, o sentimento de perdão, de compreensão, para trazer a harmonia ao nosso lar,
a união, a compreensão, para em qualquer ambiente que circularmos, também contribuirmos com um ambiente de paz, de esperança e de fé. Todos os ambientes ou pessoa que cada um de nós aqui temos em nossa mente a vontade de mais contribuir, de dar o nosso melhor, em busca de uma cura, de uma renovação de esperanças, de uma conquista, de um entendimento. Que nosso pensamento agora traga a força, a fé, a sabedoria para quem ou qual situação para a qual estejamos pensando. Receba a orientação, o amparo, a força necessária. Juntando também as nossas emanações, nossas vibrações, para contribuir juntos com os ambientes onde as pessoas padecem no momento de alguma enfermidade, onde os seus familiares juntos em aflição precisam se fortalecer para melhor amparar. Que essa fé, essa saúde, esse entendimento se renove. Que a vontade de Deus seja feita. Que a esperança permaneça. Levando o nosso pensamento para o nosso globo terrestre, onde iguais irmãos nossos vivem as mais diversas experiências. Que a nossa humilde vontade de colaborar leve até eles a força, a paz, a saúde e a mais fortalecida fé para que seus cotidianos, suas vidas sigam rumo ao aprimoramento de cada um deles, a renovação e o cultivo da paz de qualquer ambiente em que estejam. Agradecemos e pedimos ao Senhor Jesus que igualmente essas emanações abençoadas de cuidado e de muita fé renove cada uma de nossas células. Renove, regenere os nossos pensamentos, as nossas próprias emanações, a fim de que tenhamos a certeza de que caminhamos, vivenciamos exatamente onde e o que precisamos, o local ou a experiência que precisamos estar em contato. Tudo se dá para a nossa elevação espiritual. Com confiança, com gratidão a Ti, Jesus. Com muita confiança e gratidão ao Senhor Deus e aos nossos amigos espirituais e nossos mentores que sempre estarão ao nosso lado. Possamos finalizar esse encontro com a prece que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós as vossas, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para toda a eternidade. Obrigada, graças a Deus.